Olá! Você sabe exatamente o que é um conhecimento científico? Se você quer saber, assista este vídeo. O meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal para ajudar os alunos e as alunas a desenvolverem uma pesquisa científica de qualidade, saberem fazer suas monografias, seus TCCs, seus artigos científicos e muito mais. Bem, se você gostar desse vídeo, não esqueça de comentar, curtir o vídeo, inscrever-se no nosso canal para nos ajudar e também clicar no sininho para receber as notificações. E o último lembrete que eu gostaria de dar é: veja sempre as nossas descrições, porque nós damos materiais gratuitos, sempre colocamos links de e-books, checklists, mapas mentais que vão auxiliar esse momento de aprendizado, principalmente dos jovens pesquisadores. Bem, vamos agora ao assunto: conhecimento científico. Bem, o que permite que nós possamos avaliar se determinada pesquisa é científica, que ela traduz e transmite um conhecimento científico? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que nós temos aquilo que a gente pode chamar de dados, informação e conhecimento, saber, né? O que a gente chama também de saber. O dado é uma unidade que traduz algum elemento factual, alguma realidade. Você tem um conjunto de dados, quer dizer, resultados que você obteve de determinado experimento, enfim, você faz a coleta de dados. Agora, quando eu combino esses dados para interpretá-los, eu tenho o que se chama de informação. E quando eu pego esta informação e conecto com aquilo que eu já sei, então eu desenvolvo o conhecimento, o saber. Tendo em vista este processo de dado, informação e conhecimento ou saber, o que faz com que seja um conhecimento científico? Bem, o conhecimento tem essa característica de ter esse processo de conexão entre aquilo que o sujeito, o pesquisador, já conhece, já sabe, aquilo que entra naquele campo já de conhecimento do pesquisador e que ele conecta com aquilo que ele faz o levantamento de dados e informações para o desenvolvimento da pesquisa. Esse é o motivo que logo no primeiro vídeo, quando eu falei como escolher um bom tema, que você busque um tema que você tenha afinidade, que você costume, que já teve contato com esse tema, já leu alguma coisa que você já conhece. Por quê? Porque você já começou a desenvolver um conhecimento para poder conectá-lo com os dados e as informações que você vai levantar ao longo da sua pesquisa científica. Bem, mas ainda assim eu não falei quais são as características próprias do conhecimento científico. Bem, o conhecimento científico ele é real, porque eu quero avaliar algo que existe, né, na realidade, no mundo da concretude. Então é algo verificável também, né, e contingente. Então vamos ver as características. Eu acabei falando que ele é real, verificável, contingente. Uma outra característica dele é ser falível e sistemático. Agora vamos entender cada uma dessas partes. Bem, real, como eu falei, é porque ele é algo que existe de alguma forma no mundo, né? Ele está conectado com a realidade. Bem, ele é verificável por quê? Porque eu vou analisar se a hipótese que eu estou buscando confirmar na minha pesquisa científica e construir um conhecimento científico, ela é verdadeira ou falsa. Então, tem que ser possível verificar isso. Eu tenho que desenvolver uma hipótese que seja possível constatar, verificar se aquilo se coaduna ou não com a realidade. Porque se eu não conseguir, não tiver instrumentos, não tiver nenhuma forma de verificar, então eu não tenho um conhecimento científico, eu tenho um achismo. No máximo, eu vou desenvolver um conhecimento baseado no senso comum.
né? Mas eu não tenho um conhecimento científico. Além disso, é falível. Por quê? Como eu falei, é uma hipótese que será testada. Mas mesmo testando, pode vir um outro pesquisador e demonstrar que tem algum erro naquele teste. Naquele momento, naquele experimento, era possível que aquela hipótese estava correta, mas depois se verifica que a hipótese está incorreta. Então é um conhecimento aproximadamente exato, mas não é totalmente exato. Ele é falível, é por isso que a ciência sempre vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, das décadas, enfim, cada vez mais está inclusive mais rápido, né, o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento científico. Mas por quê? Porque é como se fosse a ciência, ela é construída de uma forma solidária, né, e colaborativa. Porque um cientista apresenta o resultado da sua pesquisa e outro, a partir daquela pesquisa, desenvolve mais ainda pesquisa, chega a outros resultados, e aí cada vez mais a gente vai se aproximando àquilo que é o exato, o verdadeiro, o correto. Claro que até é uma questão filosófica para a gente debater em outro momento o que é a verdade. Mas nesse momento é aquilo que realmente vai se coadunar com a minha hipótese e com a realidade que seja possível ser verificado. Mas ela é falível, né? Então, tanto a minha hipótese como o mesmo conhecimento que eu construo, em outro momento, por outro pesquisador, pode se demonstrar que está incorreta, né? Quantas teorias a gente verificou que ao longo dos séculos elas foram derrubadas, né? Foi demonstrado que elas estão incorretas ou parcialmente corretas. Bem, além disso, o conhecimento científico é sistemático. E o que quer dizer isso? Ele é sistemático por quê? Porque eu tento ordenar de uma forma lógica para que eu possa verificar, ou seja, por isso que ele é verificável, verificar se a minha hipótese está correta ou não. Então eu tenho que organizar o meu pensamento, né? Esse é um motivo que eu até fiz um vídeo falando da importância do plano de trabalho. Por quê? Porque o plano de trabalho exatamente permite que você estruture de uma forma lógica o conhecimento científico, né? Então, passando por isso, agora a gente precisa avaliar o que é a própria ciência, né? E a ciência é a reunião, né, de todos esses objetos, desses métodos, desses instrumentos, para que se aproxime da realidade, da verdade, que se possa alcançar um conhecimento científico cada vez mais próximo da realidade. Bem, o que eu vejo nisso, né? Que a ciência, ela, por ser necessário a construção de um conhecimento científico pautado na realidade que seja verificável, ele não é, ao mesmo tempo, também uma filosofia que você acaba verificando por meio da razão, se é verdadeiro ou falso, não pela realidade. A ciência não, a ciência sempre está conectada com a realidade. E aí ela tem princípios, tem métodos para conseguir chegar à resposta, à solução de determinados problemas, né? Então, na ciência a gente sempre busca um problema e depois a gente busca uma solução. A gente busca uma dúvida e procura ter uma resposta a essas dúvidas, né? Pautadas na realidade, mas ela não fica no plano apenas de verificação da razão, mas eu tenho que conseguir verificar na realidade para ser ciência. É por isso que muitos até atribuem que entre a ciência e a religião tem a filosofia, né? Exatamente porque o conhecimento filosófico, além de se buscar conceito e analisar conceitos universais, eu também tenho essa questão de verificar por meio da razão, né? E isso até vai ser objeto de um outro vídeo, né, para falar sobre o conhecimento filosófico. Mas na ciência não, eu faço essa reunião. Quando eu tenho ciência, eu tenho princípios. Tanto que pare para pensar, independentemente do curso de graduação e pós-graduação que você esteja fazendo. O que é sempre as primeiras aulas, as primeiras disciplinas falam sobre o quê? Princípios. Princípios norteadores do quê? Daquela ciência, né? Porque a gente está trabalhando com conhecimento científico, por isso existem guias para a construção daquele conhecimento, né? Para que eu consiga chegar a conclusões lógicas. Então é dessa forma que nós realizamos o que a gente fala, realizar
praticar a ciência, né? Então, basicamente, eu preciso ter um problema, preciso ter um objeto e preciso ter um pesquisador para realizar ciência. E esse pesquisador precisa utilizar métodos e princípios para verificar se determinadas hipóteses estão corretas ou não, né? E mesmo que seja falível e depois tenha um novo avanço, ainda assim deve ser testado. E naquele momento era o que se concluiu, né, por meio de um processo sistemático de ordenação do pensamento para se aproximar daquilo que é a realidade, né? Aproximadamente exato, né? E aí a gente precisa falar sobre o quê? Precisa falar sobre a ciência. Você fala assim, mas tem ciências sociais, ciências naturais. Bem, o que eu gostaria de ressaltar é a ciência é una. Quando a gente faz essas divisões, são divisões inclusive pedagógicas e didáticas, porque permite com que a gente consiga ver os princípios, os métodos específicos de cada uma do que a gente chama das ciências, mas a ciência é una, né? Na verdade, quando eu falo, por exemplo, ciências sociais aplicadas, que é o direito, né? É ciência, só que tem métodos, princípios próprios. A forma de fazer pesquisa é diferente, por exemplo, das ciências naturais, né? Que é, por exemplo, a biologia, né? Então, a forma de realização da pesquisa é um pouco diversa, mas tudo é ciência nesse aspecto se coaduna essas características típicas do conhecimento científico e se é um conjunto, né, de princípios e de conceitos que visam a verificar se determinada hipótese é correta ou não, de forma sistemática, utilizando esses princípios e ordenando o pensamento, né? Buscando sempre se aproximar da realidade, né? E eu verifico na realidade, né? Se determinada hipótese está correta ou não. Se eu não consigo verificar, então aí eu não estou tratando de ciência. Mas, por exemplo, no direito, muitas vezes a gente acaba fazendo uma estruturação do pensamento por meio dos argumentos. Então, seria verificável? Não, a gente verifica se a estrutura daqueles argumentos se sustentam mediante o teste de diversas hipóteses conectadas àquele problema. É dessa forma que a gente acaba verificando. A gente está conectado à realidade, só que a gente utiliza mais argumentos, se aqueles argumentos não caem por terra em determinada situação, né? Quanto mais hipóteses nós desenvolvermos e quanto mais testes realizarmos, mais próximo aquela conclusão estará da realidade e melhor o seu conhecimento científico, sua pesquisa científica quanto a isto. Bem, pessoal, basicamente, esses são os elementos gerais do conhecimento científico, da ciência. Não é algo tão simples de se traduzir, de se conceituar de forma exata, mas mediante as características e o processo de formulação fica muito mais fácil. Então, espero que tenha sido clara. Se você gostou, dê um like, deixe o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos apoiar e para nos ajudar a fazer cada vez mais conteúdos que ajudem aos jovens pesquisadores. E também clique aqui no sininho, exatamente para você verificar os novos vídeos, os novos trabalhos que nós estaremos fazendo aqui no canal. E veja a descrição, a gente sempre deixa dicas, links de materiais gratuitos para download que vão facilitar no momento da sua pesquisa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.